Bom, galera, a gente está tendo problemas técnicos aqui com a questão do áudio, mas vamos lá de novo, recapitulando. O tema da aula de hoje é justamente sobre reações químicas. Como eu disse, reações químicas é um assunto que é extremamente importante dentro da química, porque ele é um assunto que envolve muitos outros, como por exemplo, cálculo estequiométrico, soluções, equilíbrio, envolve também a questão de termoquímica e principalmente eletroquímica. Então, o conteúdo de reações químicas é um conteúdo referente ao primeiro ano e ele serve de base, tanto para o segundo quanto para o terceiro ano. Por isso eu escolhi esse assunto. Ele é um assunto muito simples, porque é um assunto basicamente de entendimento de como os compostos químicos eles reagem, eles funcionam. E é basicamente isso que nós iremos ver hoje aqui na nossa live, certo? Então, Gilson, já pode começar aqui? Beleza, então vamos lá, galera. Começando a nossa aula, certo? Então, para iniciar o nosso conteúdo de reações químicas, a gente vai ter aqui umas perguntinhas, tá bom? Então, olha só. Reações químicas versus equações químicas. Qual é a diferença? Você, primeiramente, para falar de reações, a gente precisa se ambientar, né? Ah, professor, reação é igual a equação? Não, existe uma diferença. Ah, professor, mas eu aprendi na minha aula que se o carbono reagir com oxigênio, forma CO2. Verdade. Mas quando você demonstra aquela reação, você, na verdade, não está fazendo a reação em si. Então, a reação química, ela é uma coisa e a equação química é outra. A gente vai entender agora a diferença de cada uma. Pode apertar aí, amigão. Primeiro, o que seria a nossa reação química, galera? A reação química é quando dois ou mais elementos químicos ou substâncias elas acabam interagindo entre si. E esse processo reacional, ele é um que nós chamamos de fenômeno, um fenômeno químico, tá? Então, por definição, é o processo real ou teórico, tá bom? Repetindo, é quando duas ou mais substâncias ou elementos químicos interagem entre si, mudando a estrutura química da matéria. Isso nós chamamos de reação. Agora, o que seria a equação? A equação química é a representação dessa reação. Então, bora lá fechar esse ponto rapidinho. Reação química é o fenômeno. É quando você interage a matéria e ela é modificada. E o que seria a equação? A equação é a representação desse fenômeno. Então, tome muito cuidado. A gente, em química, habitualmente vê equações químicas, não necessariamente a reação. A gente vê as equações. Lembra, a equação é uma forma de representar o fenômeno que ocorreu. Então, para falar de fenômenos de reações, bora pegar coisas que estão sendo do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente está vivendo nessa quarentena aí, que é a história do coronavírus. O que os médicos, os infectologistas estão indicando? Utilizem álcool gel ou utilizem substância à base de cloro. Por quê? O que acontece? Quando você interage essas substâncias, você acaba mudando a estrutura química da matéria. Por exemplo, o cloro, ele combate micro-organismos, que no caso é o vírus. Por isso é mais indicado você, por exemplo, utilizar materiais que sejam à base de cloro, como o sabão e a água sanitária, principalmente a água sanitária. Só que calma lá, você não vai passar água sanitária na sua mão porque ela causa a corrosão da pele. Mas você pode utilizar o sabão, que tem o mesmo poder. Isso é um processo reacional que ocorre do vírus com esses materiais. Eu teria outras reações que são muito comuns. Por exemplo, no dia a dia é muito comum a gente se alimentar, não é verdade? Quando você se alimenta, você não percebe, mas está ocorrendo uma reação dentro de você. Então você ingere as macromoléculas orgânicas, que são os alimentos, e dentro do seu organismo ocorre uma reação através do ácido, que é o ácido gástrico. Ele vai corroer a matéria orgânica e vai liberar enzimas, que elas vão capturar lá os nutrientes necessários para o organismo. E o final, o produto dessa reação, você já sabe o que ocorre, né? O fim da digestão, você já sabe no que vai dar. Então, isso são exemplos de reações químicas que ocorrem corriqueiramente conosco, tá bom? Agora, quando eu pego essa reação e represento, eu já tenho a equação. Então, a reação é diferente da equação, beleza? Então, vamos passar isso aí. Olha só, as equações químicas apresentam o seguinte. Primeiro, toda equação química vai ter um reagente. Toda equação química também, ela vai ter um produto. Por quê? A reação química ela se resume em reagente e
produto. Só existe o produto porque tem o reagente, assim como só existe o reagente para ter o produto. É algo muito simples. Além disso, numa equação, a gente vai ter o índice, que vocês já vão descobrir o que é. Além do índice, nós teremos o coeficiente estequiométrico e, por último, porém não menos importante, nós teremos os códigos. Então, olha só, uma equação química ou uma representação de uma reação, ela apresenta basicamente 5 tópicos. Vamos lá comigo. Reagente, produtos, índices, coeficientes e, por último, os códigos. A gente vai focar rapidamente agora nos códigos. Por que os códigos? Os códigos químicos, eles trazem informações extremamente importantes sobre o processo reacional. E tem muita gente que não sabe identificar esses códigos. Não é sacanagem, tá? É muito comum a gente não identificar os códigos. Por exemplo, a galera não sabe o estado físico que uma substância está, ou se aquela substância ocorre na presença de calor ou de energia elétrica, ou se aquela reação ela está em um meio aquoso. E tudo isso é importante para entender os processos reacionais. Então, olha só. Vamos passar aqui para os códigos. Galera, códigos químicos, eles na sua grande maioria podem ser, tá bom, dadas em inúmeras características. A primeira delas é o estado físico ou os estados físicos. Lembrando, o que são os estados físicos? Os estados físicos são a forma com que a matéria se comporta no espaço. E aí vamos recapitular. Eu tenho quantos estados físicos? Nós basicamente temos 3 estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. Lembra lá da tia Maricotinha na 5ª série? Sólido para líquido, fusão, líquido para gasoso, vaporização, e tem toda aquela musiquinha que pelo menos um professor de ciências te ensinou, né, tio? Então, estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Só que se eu te falar que existe um 4º estado físico da matéria, tu vai acreditar em mim ou tu pensa que eu sou mentiroso, que nem o Gil disso aqui, o operador de máquinas? Né? Se eu te falar que existe o 4º estado, é verdade. Só que aí vai a cereja do bolo. Provavelmente você já viu o 4º estado físico da matéria e você não se lembra, como diz o caboclo. Esse 4º estado físico nós chamamos de gás ionizado ou simplesmente de plasma. Esse plasma ele é encontrado prioritariamente no Sol. Então, toda vez que você olha para o Sol e vê tipo umas nuvenzinhas saindo da nossa estrela, aquelas nuvenzinhas, na verdade, são o 4º estado físico da matéria, o tal do plasma. Mas vamos passar aí, vamos só identificar. Então, só recapitulando. Quem são os estados físicos da matéria que podem ser encontrados nas reações químicas? Por meio das equações. Você tem lá o estado sólido, que vai estar representado entre parênteses pela letra S. Você tem o estado líquido, que vai estar representado pela letra L. O estado gasoso, pela letra G. E o meio aquoso. Olha só, antes que tu dê um soco na parede. Professor, mas a água está no estado líquido. Verdade. Só que na química a gente vai encontrar inúmeras reações em que as substâncias estão dissolvidas em água. Logo, esse estado físico a gente vai chamar de meio aquoso. Ou simplesmente aquoso, representado pela sigla AQ. Além disso, o que mais nós podemos encontrar? Olha só, nas equações, vocês podem identificar os códigos lá, também através do que nós chamamos de precipitado ou corpo de fundo. Eles sempre serão representados por uma letrinha, ou melhor, por uma setinha para baixo. Então, essas reações são muito comuns. Inclusive, ainda na aula de hoje, a gente vai ver uma reação que forma corpo de fundo e vocês vão entender como é que funciona. Um outro código que pode aparecer aí para a gente é também o da liberação de gás. Olha só, as reações que envolvem liberações gasosas, elas na sua grande maioria são representadas por uma setinha para cima. Então vai ter a substância lá no produto e vai ter uma setinha para cima do lado. A gente vai ver também um exemplo sobre isso. Então só para você se capturar, você pode encontrar como códigos os estados físicos, sólido, líquido, gasoso e meio aquoso, cada um representado pela sua letra, que dá origem à palavra. Você pode encontrar o precipitado ou corpo de fundo, que é uma setinha para baixo. Você pode encontrar também a liberação de gás, que é uma setinha para cima. Esses códigos vão estar representados. Eu vou fazer reações para vocês entenderem. Então, além disso, nós podemos encontrar um código muito comum, que é o calor. Então, o calor numa reação química, ele vai ser representado pela letra grega, o delta, né? O delta maiúsculo. E ele vai dizer que aquela reação está sofrendo com a presença de
calor, o delta. E geralmente vai estar em cima de uma seta que informa o meio reacional. Mas vamos lá. Além disso, eu vou ter mais dois. A luz, que é representado pela lambda, que é muito comum em reações de fotoquímica, a gente vai ver exemplos também. E um outro código, para finalizar, são as reações que ocorrem na presença de energia elétrica ou de energia em geral. Tá? Elas vão ser representadas por um raiozinho, tipo lá o trovão do Thor. Né? Então, se você vê um trovão na sua reação, você já sabe que tem energia elétrica ali. Tá bom? Então, só fechando os códigos químicos. Esses códigos são justamente caracteres que vão aparecer na tua equação e você precisa saber. Sabe por que você precisa saber? Porque, por exemplo, há reações que se você não souber identificar um código, tu perde o item. E você não pode perder um item no Enem. Cada item é valioso. Lembra o seguinte, que a prova de química do Enem ela contém 15 questões. São exatamente 15 questões. E você precisa acertar a maior quantidade de itens possíveis. E o conteúdo de reações ele está fazendo ligações com inúmeros outros. Certo? Então vamos lá, amigão. Peguei essa reação genérica aí. Vou explicar essa reação genérica. Primeiro, as letras que estão em maiúsculo, tanto em branco, vermelho e verde, elas representam a simbologia dos elementos químicos. As letras em minúsculos, à frente dessas maiúsculas, são o que nós chamamos de coeficientes estequiométricos. Eu já vou explicar. E os N's que vocês estão vendo, eles na verdade são os índices. E entre parênteses, são justamente os estados físicos que cada substância dessa pode se encontrar. Eu coloquei tudo de forma genérica que é para a gente entender. Então vamos começar lá. Ó, o que vem antes da seta é o que nós chamamos de reagente. Lembra lá, o que é uma reação química? Uma reação química é uma interação entre duas ou mais substâncias, elementos químicos, átomos, qualquer tipo de matéria que interage entre si e muda essa estrutura é uma reação. Como eu equaciono? Como eu represento? Eu represento através de uma equação cheia de simbologia. Essa equação é dividida basicamente em duas partes. O que tem antes da seta e o que tem depois da seta. O que tem antes da seta eu chamo de reagente. E depois da seta eu vou chamar esse carinha de produto. Então grava lá, tio. Professor, equação química. Lembra lá, eu tenho reagente e produto. Antes da seta é o reagente, depois da seta é o produto. Antes da seta é justamente antes da reação. Depois da seta é justamente após a reação. É o que forma através daquela interação. E aí vamos identificar outros carinhos. Esses que eu circulei aí, como eu disse anteriormente, eles são os coeficientes estequiométricos, que são aqueles que estão à frente do símbolo dos elementos químicos. E aí a gente vai entender melhor o que é esse coeficiente. Os outros que eu coloquei no losango é o que eu chamo de índice, é a quantidade de matéria. Por exemplo, no gás oxigênio, eu posso representar ele pelo O2, é como eu representaria. Então, o que significa um O2? Significa dizer que lá naquela estrutura você tem 2 oxigênios, e aquele 2 é justamente o índice, que eu coloquei em forma de losango. E por último, esses que eu rabisquei, que estão entre parênteses, são justamente os estados físicos, que podem ser sólido, líquido, gasoso, ou aqui, que significa aquoso ou meio aquoso. Agora, bora para um exemplo real, algo que ocorre. Olha essa reação aí, bonitão. Percebam que uma equação química é representada de duas maneiras. Aquilo que tem antes da seta e aquilo que tem depois da seta. O que tem antes da seta, você vai chamar sempre de reagente, certo? E o que tem depois da seta, eu vou chamar sempre de produto. Fixa isso na tua cabecinha de boi aí, tá bom? Então, antes da seta, reagente, depois da seta, produto. Certo, bonitão? Agora, bora analisar essa equação. Primeiro, eu posso perceber que o meu reagente, ele só tem uma única substância composta, que é o CaCO3. Para quem não sabe, esse carinha aí, ele é utilizado para fazer a tal da cal virgem. Então, lembra lá, papai comprou uma casa, né? A gente quer pintar o meu quarto. O que é que você faz? Compra o cal para pintar de branco. Esse cal, que é a cal virgem, ele é justamente produzido a partir desse nosso reagente aí, que é o CaCO3, é o carbonato de cálcio, certo? E aí, se vocês perceberem, entre o reagente e o produto sempre vai haver uma seta, que significa o caminho da reação. Essa setinha, em cima dela, você vê um delta. E aí, o que foi que eu falei? Toda vez que aparecer uma simbologia, o delta ele representa calor. Então, essa reação só ocorre na presença de calor. Você pega esse reagente, aquece ele acima de 500 graus Celsius e ele começa a sofrer uma reação química. Certo?
Agora, bora identificar outros carinhas aí na minha reação. Olha só, o 3, que está ligado ao oxigênio, ele é o índice, tá bom? Significa dizer que nessa estrutura aí do carbonato de cálcio, eu encontro 3 átomos de oxigênio. Ah, professor, e nos outros que não aparecem? Os outros que não aparecem significa dizer que o índice é 1, só tem um único elemento. Aí, tá bom, bebê? Agora, bora olhar para o produto lá, rapidinho. Ó, novamente, eu circulei aí o estado físico. Percebam que ele forma o CaO, que é justamente a calvígene ou óxido de cálcio. E esse carinha está no estado sólido. Por isso que ele é representado pela letra S, de sólido. Se você olhar para o outro produto formado, é justamente o CO2, o dióxido de carbono, que é um gás. Por isso que ele está entre parênteses lá, o G, certo? Então, lembra-te, estado físico sempre vai estar após a simbologia da substância. E não necessariamente ele vai te colocar o estado físico, tá bom? Você vai pegar inúmeras questões que não vai ter o estado físico, mas você precisa identificar o estado físico, porque vai que ele te dá uma reação e pergunta o estado físico da matéria e a importância dele no processo. Aí, se você não souber, adeus, né? Perdeu o item. E por último aí, porém não menos importante, eu circulei. Ao lado do CO2 eu tenho aquela setinha para cima. Olha, setinha para cima significa dizer que há gás liberado. E quem é o gás liberado? É justamente o CO2. Cara, lembra o seguinte, os gases, o nível de desordem deles é muito grande. E na maioria das vezes os gases são leves. Eles têm tendência a subir por conta da variação de pressão. E também por conta da gravidade. Só que o que acontece, tio? Lembra daquele probleminha que o mundo todo está enfrentando, que se chama efeito estufa e aquecimento global? Pois é, o cara que é pivô desse problema é justamente o CO2, ele é o gás, então ele sobe. Quando ele sobe, ele se acumula na nossa atmosfera, e daí vai ocasionar o efeito estufa, aquecimento global, derretimento das geleiras, e tudo aquilo que, pelo menos uma vez na vida, você já escutou, não é verdade? Então vamos lá continuar. Antes de eu começar aqui, a gente precisa falar sobre balanceamento, tá? A nossa vida, né, é um verdadeiro equilíbrio, é uma balança, né? Ora você está em cima, ora você está embaixo, e ora você está equilibrado. E uma reação química não é diferente, bebê. Quer um exemplo muito simples? Se você for fazer uma reação e mudar as quantidades, essa reação pode dar errado. Um exemplo que eu sempre uso, galera, é para fazer macarrão. Bicho, se tu colocar muito sal no teu macarrão, o que vai acontecer? Ele vai ficar doce ou salgado? Óbvio que ele vai ficar salgado, né? Mas olha só, o sal, ele vai entrar em contato com o macarrão, ele vai entrar em contato com a água, vai sofrer um processo reacional. E quanto mais você coloca sal, mais sal vai ser dissolvido em água e mais salgado vai ficar o teu alimento. Então, tudo é uma questão de balança. Você tem que colocar lá aquela meia colher de chá, mexer e tal, a quantidade certa de água. Tudo isso é um balanceamento, é uma reação química. E por mais que você pense que é sacanagem, mas isso faz toda a diferença. Se você for para a cozinha, você vai ver que as quantidades são extremamente importantes. E uma reação química, ela é que nem ir para a cozinha. Você precisa balancear, precisa da quantidade ideal. Senão, o que acontece? Acontece cagada, né? Com licença da palavra, acontece uma cagada, né? E aí confunde tudo, é reagente para lá, produto para cá, e fica uma confusão. Então, primeiro, para balancear uma equação, você precisa lembrar do meu grande amigo Lavoisier, né? Quem foi o Lavoisier? O Lavoisier foi um carinha lá que viveu no século XVIII, extremamente inteligente, bonitão que nem eu, e ele definiu uma coisa muito interessante para a química, uma lei que diz assim, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. O que é a transformação? Essa lei dele, essa frase do Lavoisier, ele faz referência diretamente às reações. Por exemplo, quando você faz uma reação química, você não perde matéria, você transforma a matéria. O que era de um jeito antes passa a ser algo diferente depois. Essa que é a grande sacada do Lavoisier, é que a matéria ela se transforma. Você se transforma. Quer um exemplo? Por que será que, por exemplo, um bebê tem uma pele lisa e um idoso tem uma pele toda enrugada? Você nunca parou para se pensar? Sério, por que será que um idoso não pode ter uma pele lisinha que nem de um bebê? É simples. Nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. O nosso corpo, ele sofre oxidação todo dia, toda hora. E aí um bebê, ele acabou de nascer.
cheirando a leite, que a gente fala. Tá cheirando a leite, né? Pele lisinha, mas quando ele tiver lá os seus 150 anos, se ele conseguir chegar, eu fui exagerado, 95, né? Quando ele tiver com 95 anos, a pele dele vai estar toda enrugada, filho. Você vai estar toda enrugada. Não pense que tu vai ficar com essa cara de bebê pro resto da tua vida, porque tu não vai. Porque o Lavoisier já disse, tudo se transforma e a tua cara vai se transformar também. Então vamos lá, filhão. Continuando. O balanceamento, por definição. Uma equação química é o mesmo que acertar os coeficientes ou regular o número de átomos de cada elemento, certo? Então, o que acontece? O que é balancear? É você justamente trabalhar com o coeficiente estequiométrico, com a quantidade de matéria. Lembra que eu falei, se tu colocar muito sal, teu macarrão vai ficar salgado, mas se tu diminuir a quantidade de sal, ele fica no ponto, né? Porque você é cozinheiro. E balancear é a mesma coisa, tio. É você colocar cada macaco no seu galho. E olha só, você não pode perder matéria, ou seja, você não pode fazer uma reação química dela desbalanceada. Porque se a reação estiver desbalanceada, você não vai formar o produto desejado. Você pode ter perda de matéria, né? Quando eu digo perda de matéria, não que a matéria vai se desfazer, não. É que você não vai ter o caminho desejado da reação. E aí isso é muito importante, por exemplo, na indústria farmacêutica. Se você olhar a bula de um remédio, as quantidades são estritamente fiéis à bula. Sabe por quê? 1 grama a mais, por exemplo, de ibuprofeno, pode te causar aí uma parada cardíaca. Então, já imaginou 1 grama a mais de ibuprofeno num comprimido desse, que já, por sua vez, já causa parada cardíaca? Então, 1 grama a mais, tu pode morrer. Se você for um paciente cardíaco, pronto, lençol, caixão e vela preta, filho. Então, a quantidade dos reagentes, ela é extremamente importante para fazer com que a reação ocorra. E saber balancear é justamente saber trabalhar com o coeficiente estequiométrico. Você não pode fazer as coisas desbalanceado. Para tudo nessa vida há um equilíbrio. E o Lavoisier já disse, você vai ter que transformar a matéria. E para transformar é balancear. Certo? Então, eu peguei alguns exemplos aqui. Só que sumiu a minha tela. Sumiu a minha tela aqui, Gildes. Por favor. Peraí, gente, problemas técnicos aqui. Peraí, acho que agora vai pegar. Enquanto isso, Gildes, quer mandar um abraço pra galera aí? Você vai mandar um abraço aqui pro pessoal. Gente, é o seguinte. Gente, quem estiver assistindo, comente lá, assim como comentou a irmã do Priscila da esposa. Ela comentou. Vamos lá comentar, galera, quem estiver assistindo. Diga o local onde você está assistindo a gente. E se você conhece o professor Luiz Moura. Vamos lá, galera. Um abraço também ao meu primo, Felipe, o boi da quarta rua, o Raio Pereira, o homem da junta de força que manda sempre um abraço pra ele, né? O Felipe tá vendo aqui, ó, na nossa live. Queria mandar um abraço pro meu amigo Felipe, que é um grande amigo e está aí na batalha, assim como vocês, para fazer o Enem, né, cara? Eu acho que, assim como o Paulo Freire dizia, a educação realmente é transformadora. E eu acredito na educação. E principalmente, acima de tudo, eu acredito nos alunos da escola pública. É por isso que eu gosto muito de meus alunos lá de Ponta de Pedras, que novamente um abraço para eles que estão aí nessa batalha. Certo? Então vamos continuar, galera. Peguei esse exemplo aqui, que é uma reação muito simples, que é 2CH4O mais 3DO2, formando lá 2 mols de CO2 mais 4 mols de água. Certo? E aí vamos aprender a balancear. O cara te dá uma equação química, né? O que tem antes da seta é reagente, o que tem depois da seta é o teu produto. Beleza, show, bebê. Se você já sabe isso, ótimo. Você está um passo à frente do teu candidato. Só que agora você tem que ser o famoso Thundercat. Visão além do alcance, tá? O que você vai fazer, tio? Você vai aprender a colocar cada macaco no seu galho. Ou seja, vai fazer uma balancinha aí. Por isso que é balanceamento. Você tem que ter a mesma quantidade de átomos no reagente e a mesma quantidade de átomos no produto. E aí vamos analisar cada átomo desse processo reacional. Olha só, quando eu coloco o 2 na frente do meu primeiro reagente,
que esse aldeído aí. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nessa superfície existem 2 mols, ou seja, existem 2 moléculas nesse processo reacional. Então você vai pegar cada átomo e multiplicar por 2. E aí, ó, no reagente, vamos fazer as contagens. Primeiro do carbono. O carbono aí, ele contém 2 átomos. Olha só, no CH4O, você só tem um átomo de carbono para cada molécula. Quando eu multiplico por 2, que é o coeficiente estequiométrico, fica igual a 2. Então, logo, você tem 2 átomos de carbono. Agora, a gente vai passar para o hidrogênio. O que a gente vai fazer com o hidrogênio? Ó? Você vai pegar esse carinha lá, o CH4. Ó. H4 significa dizer que para cada molécula dessa eu tenho 4 hidrogênios. Quando eu pego o 2 da frente, eu multiplico. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, no meu reagente, eu tenho 2 carbonos e 8 hidrogênios. Por último, eu tenho um oxigênio. E aí, o oxigênio, ele também vai dar 8. Por quê? Se você perceber, eu tenho oxigênio tanto no primeiro reagente da esquerda, quanto no reagente da direita, que é o gás oxigênio. Aí, o que você vai fazer? Para cada oxigênio, eu tenho 2 átomos de... Ou melhor, para cada molécula de O2, eu tenho 2 átomos. E aí, como eu tenho um 3 na frente de O2, você multiplica. 3 vezes 2 vai dar quanto, galera? 6. Vai dar 6. E aí eu vou olhar para o meu outro reagente, que é o CH4O. Como eu vejo que não há nenhum número depois do oxigênio nesse meu primeiro reagente, subentende-se que há apenas um oxigênio. E o coeficiente, que é o número que vem à frente da substância, você pega ele e multiplica. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, quando eu somo 2 mais 6, eu vou ter 8 oxigênios só no reagente. E aí é uma balança. Se tiver 8 no reagente, tem que ter 8 também no teu produto. E assim sucessivamente. Bora fazer a contagem do reagente agora? Ou melhor, do produto? Vamos lá, começando pelo carbono. O meu produto, o que está depois da seta, forma 2CO2 mais 4 de água, H2O. Bora contar, filho, muito simples, ó. 2CO2. Olha só, eu vou ter quantos carbonos aí? Novamente, 2 carbonos, porque eu só tenho 1 mol de carbono. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, certo? Bora contar agora o hidrogênio. O hidrogênio está mais fácil, filho. Olha lá, o hidrogênio só se encontra na água, nesse produto. Então, é 4H2O. Bicho, multiplica. 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. Pronto. Balanceei o meu hidrogênio. Percebam que carbono e hidrogênio têm a mesma quantidade. Aí, balança, significa equilíbrio. Tem que ter a mesma quantidade, tanto em reagente e produto. E por último, oxigênio, façola. Ó, agora eu tenho 2CO2. Olha só, eu tenho 2 oxigênios. O2 vem de 2 oxigênios. E eu tenho 2 mols na frente dessa molécula. Pego o 2 da frente e multiplico pelo 2 do oxigênio. Vai dar igual a 4. E na molécula de água, você já sabe que só existe um oxigênio. Se eu tenho 4 mols na frente, significa dizer que eu vou ter quantos átomos de oxigênio? 4. Aí você soma 4 mais 4 vai dar 8. E aí você tem 8 oxigênios. E podem comparar quantidades estritamente iguais. É uma balança. Por isso se chama balanceamento químico ou balanceamento das reações. Certo? E aí, só para a gente finalizar esse primeiro passo aqui, quando você pega uma equação não balanceada, eu dei esses exemplos aí, depois você volta na live e tenta resolver, tá, filho? Mas bora pegar aqui o exemplo B, que ele é muito fácil, né? Extremamente fácil, tão fácil quanto 1 mais 1 é 2. Olha só o exemplo B que está aparecendo na sua tela aí. Eu tenho no reagente, que é antes da seta, monóxido, CO, mais o gás oxigênio. E depois da seta vem o produto. E esse produto é justamente o gás oxigênio. Agora vamos entender essa reação. Vamos balancear. Primeiro, o que é o balanceamento? É a quantidades iguais, tanto de reagente e produto. E aí você vai pegar casos que não estão balanceados. E aí você vai precisar o que? Balancear. Ou seja, colocar em equilíbrio, filhão. Então vamos lá. Antes da seta, vamos contar carbonos. Antes da seta eu só tenho um único carbono. Czinho, né? Lá do monóxido. E depois da seta, eu também só tenho um único carbono. Então, as quantidades estão iguais. Beleza. Agora, de oxigênio. Antes da seta, eu tenho 2 na molécula de gás oxigênio e 1 na molécula de monóxido. 2 mais 1 dá 3. Então, antes da seta, eu tenho 3 oxigênios. Depois da seta, claramente, eu vejo que só existem 2 oxigênios lá do CO
2. Então eu percebo que a quantidade de oxigênios estão o quê? Incorretas. E aí, filhão, que vem a cereja do bolo. Você vai precisar balancear. O que você precisa para balancear? É pegar onde tem menos. Então, olha só. Tem algum número multiplicado, um número inteiro que multiplica por 2 vai dar 3? Teoricamente não, não tem. Então o que você precisa fazer? Você precisa levar justamente para os números múltiplos, aqueles números que dá para multiplicar. Você sabe que 2 vezes 1 dá 2 e que 2 vezes 2 vai dar o quê? 4. Então você colocaria o 2 na frente de CO2 e aí você teria 4 oxigênios. Só que você teria também 2 carbonos. Aí você vem para a parte mais fácil, ó. Vai lá para o carbono que só tem 1 e coloca o 2 na frente, que é no teu reagente. Aí você fica 2CO. 2CO vai dar 2 carbonos. E com 2 carbonos do produto, balanceia. E oxigênio vai dar 2. Com 2 da molécula do gás, vai dar 4. E lá no seu produto também já vai ter 4 oxigênios. Então, a montagem correta, o balanceamento correto seria 2CO mais O2, setinha 2CO2. Seria o balanceamento correto dessa equação. Mas você depois volta e tenta fazer aí, tá? Eu vou disponibilizar um material. Egito, tem como colocar esse material depois? Acho que na descrição da live tem como colocar? Tem? Beleza. Eu coloquei um material, o link está disponível no meu Google Drive, eu já coloquei para compartilhar. Eu vou colar aí na postagem para você ter acesso ao nosso material, tá? Lembrando que eu faço parte do canal O Porquê da Química, mas 3 amigos, professores de Química também, professor Nixon, professor Leão e professor Ari. E a gente tem um material e vai disponibilizar para vocês na descrição do vídeo aqui. Certo, filho? Então, vamos continuar. Bom, entrando de fato no conteúdo de reações. Nós teremos, galera, basicamente 4 reações para estudar. Rápido, coisa rápida, papapu. Eu tenho reação de adição, eu tenho reação de decomposição, reação de simples troca e reação de dupla troca. São os 4 tipos de reações químicas mais comuns. Existem outras reações, como por exemplo a de oxirredução, as reações de compostos orgânicos, entre outras. Mas aqui, para química inorgânica e também para química orgânica, a gente vai ter basicamente essas 4, mas principalmente para química inorgânica. Reação de adição ou síntese, reação de decomposição, reação de simples troca ou deslocamento, ou reação de dupla troca ou análise. Certo, filho? Então vamos começar com a reação de adição, que é a mais fácil. Ó, adição vem de somar, vem de agregar. Então, o que é uma reação de adição? Uma reação de adição, por definição, são aquelas reações nas quais 2 ou mais substâncias interagem entre si no reagente para formar um único produto. Por isso se chama adição. A galera toda vai se unir para formar um único produto. E aí eu trouxe um exemplo bem bacaninha. Então imagina você aí está sem amigo e você conhece uma outra pessoa que está sem amigo. E aí, quando vocês se conhecem, vocês fazem uma amizade. Logo, o produto dessa interação que vocês tiveram é justamente vocês se tornarem amigos. Então, você tem um carinha A, está feliz, e você conhece um carinha B, que está feliz também. E aí, vocês se unem para formar o AB, que é justamente uma adição de A mais B. Seria mais interessante se você falar de um casal, né? Você está solteiro, conhece uma pessoa, e quando vocês se unem, vocês formam um casal. Vocês somam, vocês fazem uma adição, né? Mais um casal no mundo. Aí, amém, casamento. Então, isso é uma reação de adição. Quando eu tenho 2 ou mais substâncias interagindo entre si para formar um único produto. Não te esquece, bicho, é um produto só. Não vai colocar 3, que aí já muda a reação. Então, reação de adição é quando no reagente eu tenho várias substâncias interagindo para, depois da seta no produto, formar uma única substância. Certo? Além disso, vale ressaltar aqui que as reações de síntese podem ser chamadas também de síntese total, quando todos os reagentes são substâncias simples, e também pode ser chamado de síntese parcial, quando você apresenta lá substâncias compostas. Mas não te preocupe, esse é só um detalhe. Tu precisa saber o seguinte: reação de adição é uma soma, 2 ou mais produtos, 2 ou mais reagentes formando um único produto. Certo, filho? E eu trouxe alguns exemplos. Olha só, exemplo clássico. Ferro mais enxofre forma um sal inorgânico aí, que é o sulfato ferroso, se não me engano, que é o FeS. Percebam lá,
Antes da seta eu tenho o elemento ferro e o elemento enxofre. Eles interagem formando um único elemento, que nesse caso aí vai ser um único produto, uma única substância. Exemplo 2 aí, eu tenho H2 mais Cl2. E como produto dessa reação eu formo 2HCl. Lembrando, reação de síntese ou adição. Eu tenho 2 ou mais reagentes formando um único produto. E o último exemplo aí é a formação do óxido de mercúrio, que por sinal é extremamente tóxico e causa inúmeras problemáticas ambientais. Eu tenho no reagente o mercúrio, que interage com o oxigênio, formando o que nós chamamos de óxido de mercúrio. Novamente, antes da seta eu tenho 2 reagentes e depois da seta eu tenho um único produto. Isso é uma reação de síntese. Certo? Pode passar, filho. Aí eu peguei um exemplo clássico, que é a questão da oxidação do magnésio. Se você pegar o magnésio e aquecer ele em uma dada superfície, ele vai formar uma reação com o oxigênio para liberar lá o óxido de magnésio. Só um exemplo, que é muito comum fazer no laboratório de analítica. E eu vou passar um videozinho para vocês, e o vídeo é assim, ó, por que a massa aumenta? Você pode dar o play no vídeo. Tá sem áudio, né? Você vê se tem áudio aí. Você vai ter o áudio. Não, vai sair do... Pegou aí? Não, esse é outro vídeo. É outro vídeo esse. Não é esse vídeo, gente. Pode passar. Pode voltar no caso. Voltou muito. Já? Pessoal, o vídeo aí, ele vai demonstrar para vocês uma reação de síntese na prática, que você pode fazer na sua casa, inclusive. Não vai ter o áudio, né? Agora nós vamos ver o que realmente acontece. Nós colocamos aqui a palha de aço na Então, balança. o que acontece? Eu vou descrevendo a reação para vocês. Eles têm uma balança, percebam a massa da balança 5,9, e eles vão queimar a palha de aço. Está sendo áudio? E nós vamos acompanhar aqui a massa. Vamos ver o que acontece. Já dá para perceber que a massa está aumentando. Não está pegando? Como assim a massa aumenta? Então, tem alguma coisa que está fazendo com que a massa da palha de aço aumente. Como que está acontecendo? É uma reação química. Algum reagente está se juntando ao ferro fazendo com que a sua massa aumente. Mas nós não adicionamos nada à palha de aço. Então de onde veio esse reagente? Numa queima, além do material que está queimando, o que mais nós precisamos? Bom, você
você já fez sua previsão, agora nós vamos ver o que realmente acontece. Nós colocamos aqui a palha de aço na balança, está marcando aqui em torno de 5,9 gramas. Nós vamos então colocar fogo na palha de aço e nós vamos acompanhar aqui a massa. Vamos ver o que acontece. Já dá para perceber que a massa está aumentando. Como assim a massa aumenta? Então, tem alguma coisa que está fazendo com que a massa da palha de aço aumente. Como o que está acontecendo é uma reação química, algum reagente está se juntando ao ferro, fazendo com que a sua massa aumente. Mas nós não adicionamos nada à palha de aço. Então de onde veio esse reagente? Numa queima, além do material que está queimando, o que mais nós precisamos? Precisamos também de oxigênio. Isso mesmo, sem oxigênio não tem combustão. A queima da palha de aço é uma reação do ferro com o oxigênio do ar. O produto é um sólido, incorpora o oxigênio do ar, aumentando a massa que a balança registra. Tá ok? Bom, nesse vídeo nós percebemos uma clássica reação de síntese. Perceba o seguinte, ele tinha uma balança e ele pegou a palha de aço e queimou. Só que se você prestou bastante atenção na massa, ela aumentou. Por que a massa aumentou? É justamente aquela primeira reação, aquele primeiro exemplo que nós tivemos de reação de síntese. Eu tenho lá o ferro presente na palha de aço. Quando eu acendo o isqueiro, quando ele começa a queimar a palha de aço, o fogo faz com que haja uma reação do ferro da palha com o oxigênio atmosférico. Esse é o oxigênio do ar. E aí ocorre a reação de formação do óxido de ferro, que é justamente o que faz a massa aumentar. Você percebe que a palha de aço diminui de tamanho, mas a massa aumenta. E você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Acontece que está formando ferro, óxido de ferro, certo? Pode passar. Bom, reação de decomposição, por definição, reação de decomposição é aquela reação quando você tem um único reagente, olha só, um único reagente se decompondo. Olha só, ele está se decompondo, está formando dois ou mais produtos. Beleza? Então, reação de decomposição, repetindo, é aquela reação na qual ocorre a decomposição de um único reagente. E o que é interessante da reação de decomposição é que você tem, em grande maioria, substâncias compostas. Tá? Olha o exemplo que eu peguei aí. Bom, vamos de novo voltar ao exemplo de namorados. Né? Você conheceu uma pessoa, se uniram, formaram uma reação de síntese, um casal. Só que aí, por eventualidade do destino, vocês se separaram. Então, quando vocês estavam juntos, estava todo mundo feliz, uma substância composta. E aí vocês se separaram, ó. Vocês acabaram se interagindo, brigando e se separaram. Formaram novas substâncias, formaram pessoas solteiras de novo. Então, o que é uma reação de decomposição? Você no reagente tem o quê? Um único elemento, ou melhor, uma única substância composta. E no produto você tem duas ou mais substâncias simples, tá? Pode ser substâncias compostas também. Então, repetindo, reação de decomposição, um único reagente e no produto dois ou mais substâncias formadas. E aí o que é interessante, reações de decomposição tem basicamente três: a eletrólise, a fotólise e a pirólise. Filho, eletrólise vem de elétrico, de elétrons. Então são todas as reações químicas de decomposição que ocorrem na presença de corrente elétrica. Repetindo, essas reações são extremamente importantes dentro da eletroquímica, mais especificamente na eletrólise, que é um assunto que a gente vê lá no terceiro ano ou no segundo ano. O outro exemplo de reação de decomposição é o que nós chamamos de fotólise. Galera, fotólise, o termo fóton, ele deriva da palavra fóton.
que significa partículas de energia, que na verdade fóton significa luz. Então, o que são as reações de fotólise? São aquelas que ocorrem na presença de luz, que são representadas pela letra grega, o lambda, tá? Não lambida, é lambda, tá? E por último, a pirólise, tá? Essa pirólise é aquela que ocorre na presença de calor. A reação que nós vimos do ferro anteriormente é uma reação que ocorre na presença de calor. Só que ela não é uma reação de decomposição, sim de síntese, tá bom? Então lembra lá, eletrólise, reações de decomposição que ocorre na presença de corrente elétrica, fotólise, que ocorre na presença de luz, e pirólise, que ocorre na presença de fogo ou calor. E aí, alguns exemplozinhos show de bola. O primeiro exemplo que você está vendo do CaCO3, a gente já analisou esse cara. Vamos pular, vamos lá para o final. Ó, percebam que lá no final eu tenho uma reação de decomposição. O último exemplo desse quadrinho branco aí é o AgCl2. É uma reação de decomposição do cloreto de prata. E essa reação é uma reação que ocorre na presença de luz, tá bom? De luz, logo seria a fotólise. Percebam só, no reagente eu tenho 2 mol de AgCl, setinha, luz, formando 2Ag mais Cl2. Lembra lá, reação de decomposição, um único reagente formando 2 ou mais produtos. Tá bom, tio? E aí eu peguei como exemplo esse videozinho, tá bom? Para passar para vocês. Bom, pessoal, o exemplo que esse vídeo que eu coloquei, que acabou não pegando, ele repetindo, esse vídeo que eu coloquei, mas acabou não pegando, ele é um exemplo de uma reação de decomposição, é o que nós chamamos de árvore de prata, esse exemplo, né? E aí o que acontecia? Era justamente a reação de decomposição lá da prata, tá? Que é o cloreto de prata. Mas vamos continuar aqui, a gente precisa finalizar esses tópicos aqui. Olha só, reação de simples troca, tá? Por definição, é uma reação que ocorre, tá? Na presença de uma substância simples no reagente, mais uma substância composta no reagente. E no produto vai formar uma substância simples e uma substância composta. Tá legal? Primeiro, o que é uma substância simples? É aquela que ocorre na presença de um único tipo de elemento. Tá? Por exemplo, O2, H2, certo? E o que seria uma substância composta? É quando você tem 2 ou mais elementos químicos formando uma substância. Então, reação de simples troca. Eu tenho a substância simples reagindo com uma substância composta no teu reagente. E no produto,
novamente, uma substância simples e uma composta. Eu trouxe esse exemplo hipotético aqui das caretinhas, que eu acho muito legal, né? A gente vê caretinha, gente feliz, gente triste. Então, olha só, quando você está com uma substância composta, você está com a cara feliz, olha os caras sorrindo aí. Todo mundo, o AB lá, sorrindo, está feliz. E aí tem o C, né, que é um cara que está triste, está sozinho, só que ele decide ficar com alguém, né? Ele decide ficar acompanhado, porque ficar triste é ruim. E aí ele conhece o A. Eles vão interagir para formar a substância C. Percebo que os dois estão felizes, né? O amarelo, que é o C, estava sozinho, agora está feliz. E o rosa, que estava acompanhado, continuou feliz da vida. Porém, o Azinho lá, ou melhor, o B, ele ficou sozinho, que é o verde, né, cara? Coitado, né? Ficou só. Então, o AB representa a substância composta e o C representa a substância simples, está sozinho. Eu peguei 3 exemplos aí, mas eu vou ser bem direto. Vamos pegar logo o primeiro exemplo do cloro. Eu tenho aí o Cl2 interagindo com o Na, 2Na. E aí o que aconteceu? Houve uma troca entre eles. O cloro que estava sozinho agora vai ficar acompanhado. Olha para o teu produto. O cloro lá está acompanhado, dessa vez com sódio, e forma o que nós chamamos de cloreto de sódio. O bromo, coitado, que estava com o sódio, ele ficou sozinho. E lá no produto ele formou como se fosse o B. Ele está sozinho lá, ó. O BR2, coitado. Tadinho dele, né? Ficou só. Então ele é uma substância simples. E aí você só precisa identificar substância simples, substância composta no reagente e substância simples e composta no produto. Pronto, você tem uma reação de simples troca ou deslocamento. Right? Esse exemplo aqui é um exemplo muito comum na química, na eletroquímica, que é quando você coloca uma placa de zinco numa solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre ele é azul e a placa de zinco tem essa coloração metálica, muito característica. Só que o que acontece? À sua esquerda você tem a placa de zinco na solução de cobre e à sua direita você vê o produto dessa reação. Perceba o seguinte, o bekerzinho, que é esse recipiente de vidro que contém essa reação, ele antes com a solução estava mais azul. Agora, se você perceber, ele está um pouco mais transparente, né? Translúcido. Você não consegue mais enxergar muito bem os tons de azul. Principalmente para quem é cego como eu que não estou enxergando nada mesmo. Só que o que eu consigo enxergar aqui é que aquela placa de zinco metálica ficou preta. E aí tu te pergunta, égua, mano, que parada foi que aconteceu aqui? Professor, o que o senhor fez aí? Né? O que foi feito? Quando fica preto, significa dizer que ocorreu uma reação química. E lembre-se, as reações químicas elas dão um indício que elas ocorrem. Ou ela libera um gás, então você começa a sentir um odor, ou ela muda de cor. Nesse caso, visivelmente mudou de cor a reação. Então, algo que era aquele tom metálico ficou preto. E algo que era azul ficou translúcido. Então, de cara, eu tenho uma evidência de uma reação. O que foi que ocorreu? A placa de zinco sofreu uma oxidação com o cobre, que está presente naquele líquido azul da esquerda. Quando eles interagiram, né, o sulfato de cobre, que é o CuSO4, mais o zinco, eles formaram uma reação de simples troca. Olha só, o zinco é a substância simples, mais CuSO4, que é a substância composta. E no produto formou o Cu, que é uma substância simples, mais o ZnSO4, substância simples e composta, substância simples e composta. Novamente, uma reação de simples troca. Eu trouxe mais um vídeo, não sei se vai pegar. Na verdade, agora que é a árvore de prata, nosso colega vai tentar fazer aqui. Tá, bom, gente, mais uma vez não pegou o vídeo. Eu peço desculpa para vocês, que eram vídeos bem legais, que davam para vocês verem de forma prática, né? Sair um pouco dessa teoria, ver a química como ela de fato é, que é a prática. Mas infelizmente não rolou. Então, fica para uma próxima oportunidade. E vamos finalizar agora a nossa aula
tá? A gente vai com o último tópico de hoje, que são as reações de dupla troca, tá? Reações de dupla troca são aquelas reações que é muito fácil identificar. Cara, muito fácil. Sabe por que ela é muito fácil? Porque você só tem substâncias compostas. Ei, só tem gente feliz, só gente achando graça. Então, o que é a reação de dupla troca? É quando eu tenho duas substâncias compostas no reagente interagindo para formar no teu produto, ou seja, depois da seta, duas ou mais substâncias compostas. Então, dica, olha sempre para o teu reagente. Ele vai dizer, se tiver só um reagente, você já sabe que é uma reação de decomposição. Se tiver dois reagentes, você pode ter aí inúmeros processos, só que ele já vai te dizer o que mais ou menos vai acontecer. E aí você olha para o seu produto. Então, reação de dupla troca. Dois caras, duas substâncias compostas no reagente, formando duas ou mais substâncias compostas no teu produto. Certo? Então, olha só como ficou o nosso exemplo de caretinha, né? Eu amo esse exemplo de emoji aí, que é um monte de cara feliz, cara triste, tem nem cara de drogado aí, esse pessoal, né? Então, olha só. No teu reagente, que é o que está antes da seta, filho, preste bem atenção. Você tem lá o AB, que é o cara que está, eu acho que essa cor é salmão e rosa, mais o cara CD, né? Que é o azul e o amarelo. Eles vão fazer uma dupla, por que é dupla troca? Porque dois elementos vão se trocar, tá bom? Eles vão mudar de parceiros, vamos dizer assim, eles vão mudar de ligantes. E aí você vai formar lá o A e o D no produto, que é justamente o salmão e o amarelo, e o que sobra justamente o B e o C, que é o rosa e o azul. Então, novamente, você tem duas substâncias compostas no reagente e duas no teu produto, podendo haver mais substâncias. Só uma dica para você aí, reação de dupla troca, lembra desse nome? Reação de dupla troca, sempre pode haver também uma reação de neutralização. Então, a grande maioria das reações de neutralização são também reações de dupla troca. Professor, o que é uma reação de neutralização? É uma reação que o nome já, por si só já diz, você vai neutralizar algo. E essa reação ocorre basicamente entre um ácido e uma base, filho. E aí você lembra lá, acho que alguém conhece que tem gastrite, alguém deve conhecer quem tem câncer de estômago, enfim. Por que eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar? Quando você tem problemas estomacais, como por exemplo a azia, a gastrite ou o câncer, né, que é o caso mais extremo, você, em inúmeras ocasiões, tenta se utilizar das reações de dupla troca. Olha só, ontem, vou citar um exemplo meu, né? Ontem eu comi um lanche com a minha irmã, e era um lanche que é aqueles, sabe, lanche de pedreiro, que é prato gigante, então o lanche era gigante, mal dava para eu morder o lanche. E aí, depois que eu acabei de comer meu lanche, beleza, tranquilo, eu estava satisfeito. Isso, né? Esse mesmo. Eu senti, tá, um pequeno desconforto estomacal. Então eu tenho gastrite, né? Inclusive fiz endoscopia, peguei o exame quarta-feira, só corroborei que eu estava com gastrite. Então, quando eu tenho gastrite, eu fico com aquela queimação no estômago, que é horrível, né? Quem já teve azia, quem tem gastrite sabe do que eu estou falando. E aí o que a gente faz? A gente utiliza algum remédio, né? Algum remédio para amenizar essa acidez. E é justamente esse rapaz aí. Eu acho que vocês já viram falar do leite de magnésia ou simplesmente do leite Philips. Esse camaradinho que você encontra na farmácia de vidro azul, ele nada mais é do que uma base. E toda vez que a gente está com azia, geralmente nós tomamos esse leite de magnésio para justamente amenizar a questão da acidez do estômago. E o que ocorre entre eles é justamente uma reação de dupla troca, né? O ácido do nosso estômago é o HCl. Ele vai interagir com o leite de magnésio. O que é o leite de magnésio? É esse remédio que contém uma base, que é o hidróxido de magnésio. Quando eles interagem, né, HCl mais MgOH2 são duas substâncias compostas. Quando eles interagem, eles formam novas substâncias compostas, que é a água
e o cloreto de magnésio. Percebam, reação de dupla troca. Você interage as substâncias formando sempre substâncias compostas. Não te esquece disso, rapaz. Substâncias compostas. Beleza? Eu tinha colocado um vídeo aí, mas eu acho que não vai pegar o vídeo, que é uma reação de precipitação. Dupla troca, peço desculpas, depois eu coloco um link para vocês aí na descrição do vídeo do YouTube para que vocês possam ver com melhor qualidade. Só para resumir, o que é que nós vimos hoje? Nós vimos os tipos de reação, o que é que eu posso identificar numa reação química, estado físico, liberação de gás, energia elétrica, calor, tudo isso a gente identifica numa equação. A gente aprendeu de forma bem paliativa a balancear, que é colocar lá a história de cada macaco no seu galho. Você não pode ter mais matéria no reagente que no produto. É a tal da balança, é o equilíbrio. E nós vimos os tipos de reações químicas, que foram 4. A adição, já falar subtração, subtração não. A reação de decomposição, a reação de simples troca e a reação de dupla troca, certo? Então, para resumir a nossa pequena revisão, eu trouxe aí essas comparações bem ensino fundamental, mas é para vocês tentarem entender. Toda vez que eu tenho uma reação de adição, é quando eu pego 2 ou mais substâncias e formo um único produto. Então imagina lá, você tem um gato e um peixe. O gato é uma substância e o peixe é outro. Quando o gato come o peixe vai para dentro do gato. Logo, há uma adição. Então, é como se o gato mais o peixe formasse o gato que comeu o peixe. Ou seja, um único produto. Certo? Reação de... eu coloquei dupla troca? Dupla troca logo. Essa de dupla troca é bacana. Eu não estou enxergando direito, gente. Eu tenho que trocar meu óculos. É sério. E os meus alunos sempre me encaram que eu vou ficar cego. Mas praga de professor é pior, né? Olha só, reação de dupla troca. Eu tenho aí um gato com a carne. Olha, lembra lá, reação de dupla troca. Eu tenho 2 ou mais elementos químicos. Então, o gato... Ou melhor, não é um gato, não é um coelho, desculpa. É um coelho, não está chegando direito. Mas gato, coelho é a mesma coisa, né? Olha só, eu tenho um coelho com uma carne. Então, eles representam uma substância composta. Mas, um cachorro e uma cenoura. O cachorro é um elemento, a cenoura é outro. Quando eles se unem, eles formam uma substância composta. E aí vai rolar o que nós chamamos de dupla troca. Gente, gato já. Cachorro não gosta, teoricamente, de cenoura. Ele vai preferir o quê? A carne, não é verdade? E o coelho, ele não gosta muito de carne, ele vai preferir a cenoura. Então eles vão fazer uma dupla troca. O coelho vai dar a sua carne para o cachorro e o cachorro vai retribuir com a cenoura. Isso nós fazemos de dupla troca. Eles trocam os elementos. E aí no produto, ou seja, depois da seta, você vai ter tudo certinho. Coelho com cenoura e cachorro com carne. Pronto. 2 novas substâncias compostas. Reação de dupla troca. Beleza? E aí, para finalizar, eu tenho a minha reação de decomposição. O que é a reação de decomposição? É aquela reação em que você tem um único reagente que forma 2 ou mais produtos. Beleza, tio? Então, olha só, você tem um ovo quebrado. Né? Você tem um ovo, está quebrado. Antes da seta. Então, representa ali uma substância composta. Gente, o que vem dentro do ovo? Geralmente, vem alguma coisa. Nesse caso aí, vamos supor que há um animal lá dentro, um pintinho dentro do ovo. E aí, quando o ovo quebra, o pinto sai, não é verdade, dentro do ovo. Quando esse pinto sai dentro do ovo, você vai formar aí as substâncias compostas, pode ser substância simples, tanto faz. O que vale é o seguinte, na reação de decomposição, no reagente eu tenho um único elemento, uma única substância, que é o ovo quebrado, com o animal dentro, e depois da seta você tem o ovo quebrado mais o animal, que nesse caso é o pinto, que são novas substâncias. Então, é uma reação de decomposição, você decompõe. E por último, porém não menos importante, eu tenho aí a minha reação de simples troca. Eu vou ter o cachorro com o osso, que representa a minha substância composta, lembra lá, o cachorro é um elemento e o osso é outro. Ele vai reagir com uma substância simples, que nesse caso aí é a carne.
Só que olha só, o que é mais preferível para o cachorro? A carne ou o osso? Claro que é a carne. Então vai ocorrer uma simples troca. O cachorro com o osso, que é a substância composta, vai fazer o seguinte: você vai trocar o osso pela carne. E o produto da reação forma o osso sozinho, que é a substância simples, mais o cachorro e a carne, que é a tua substância composta. Lembra lá, reação de simples troca, uma substância simples com uma composta. Tanto o reagente quanto o produto, certo? Ainda temos tempo, equipe técnica? Temos tempo? Certo. Vamos resolver um exercício agora, então? Judson, mais quanto tempo, especificamente? Ok, a gente tem mais 2 exercícios para finalizar aqui a nossa live, beleza? E eu queria mandar um abraço aí para a Aline, minha aluna que está aqui acompanhando a nossa live, para o meu aluno, o Vicky, que também está acompanhando a nossa live, mandou um abraço para mim aqui pelo WhatsApp, certo? E novamente um abraço para o amigo Felipe, que também está acompanhando. Rúbia Fernandes também? Ana Rúbia Fernandes mandou um abraço. Ah, tá, Lúbia, desculpa. Não lembro, não lembro se é minha aluna, não lembro. Ela mandou coração quebrado, assim. Poxa, né? Tá pegando no YouTube já a live? Não, só no Face, né? Tá, vamos, quem mais mandou? Só isso, né? E pra minha irmã também, Laís, que está acompanhando a live. O Felipe Coelho é quarta-lua. Tá, não posso. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questãozinha aqui do finado vestibular da UEPA, né? Então, o EPA 2008 começa assim: a Bárbara Tecnológica de Fabricação de Armas de Fogo, revólveres, fuzis, etc., utilizou e ainda utiliza a pólvora, a qual é uma mistura de carbono, enxofre e nitrato de potássio. Esta mistura, quando explode, provoca um grande aumento de volume devido à liberação de gases, arremessando os projéteis das armas, certo? A combustão da pólvora é devido ao oxigênio, proveniente da decomposição do nitrato de potássio, conforme a reação não balanceada representada abaixo. E aí você tem a reação que é o nitrato de prata, que é o KNO, no teu reagente, que está lá no estado sólido. Você tem uma setinha e depois da seta você tem lá o KNO2 mais o gás oxigênio. O KNO2 está no estado sólido e o O2 está no estado gasoso. Então você já analisou aí a equação que não está balanceada. Lembrando, a equação não está balanceada. Você tem que balancear ali o teu oxigênio. Certo? Mas a gente não vai balancear a equação porque nesse caso em específico a gente não vai precisar. Então, no enunciado da questão ele fala assim: a reação que se refere o texto é classificada como letra A, decomposição, letra B, síntese, letra C, dupla troca, letra D, simples troca ou letra E, neutralização. Galera, seguinte, a equação da reação, muito fácil. Olha só, vamos olhar para a equação representada abaixo. Eu tenho um único reagente e esse reagente se decompõe na presença do calor, formando gás, oxigênio e nitrito de potássio. Cara, muito simples. Um único reagente formando 2 ou mais produtos, eu chamo de reação de decomposição. É aquela reação na qual você tem um único reagente formando 2 ou mais produtos. Logo, a alternativa que satisfaz essa condição é a alternativa da letra A. A reação é classificada como decomposição, certo? Você poderia confundir aí com reação de adição, tá? Porque às vezes as pessoas acabam confundindo adição com decomposição. Eu não entendo o porquê, mas acaba rolando. Mas a resposta correta é a letra A de amor, certo? Vamos fazer o nosso último exercício aqui. Olha, novamente, uma questão da UEPA, tá? A UEPA gostava muito desse tipo de questão. Inclusive, essa questão aqui que eu vou resolver, eu cheguei a fazer essa prova da UEPA em 2009, né? Eu estava no primeiro ano. E eu lembro mais ou menos dessa questão na época que eu errei, porque eu era meio burrão, sabe? Eu não entendia muito de química. Agora eu não entendo muito.
mas pelo menos eu acerto essa questão. Então, esse item começa assim. A amônia pode ser obtida a partir da reação representada pela equação não balanceada abaixo. Ó, novamente, ele insiste em te dar uma equação não balanceada, certo? E ele deu uma equação fácil. N2 mais H2 formando NH3. É amônia, tá? Equação de formação da amônia. Que é muito utilizada, inclusive, para fazer o amônio, né, ou amoníaco. E ele vai para o item. Termina o item assim. Assinale a alternativa que apresenta a classificação da reação química, ou seja, o tipo da reação química. E ele te dá lá, letra A, análise. Letra B, simples troca. Letra C, dupla troca. Letra D, síntese. E letra E, neutralização. Primeiro, galera, balanceando essa equação. Você tem que colocar um 2 na frente de N2, certo? E você vai... Não, 2 na frente de N2, desculpa. Você vai colocar lá um 3 na frente de H2 e um 2 na frente de NH3. Você balanceia a sua equação. Mas nesse caso aqui, o balanceamento não vai interferir na questão, porque ela pede para classificar, para você dizer o tipo de reação. E aí é muito fácil, filho. Olha só, vamos lembrar. 4 reações. Síntese, decomposição, simples troca aí, dupla troca. Reação de síntese ou adição é aquela que eu tenho um único produto. Repito, um único produto. E a minha reação, ela dá N2 mais H2, formando amônia, NH3. Olha só, NH3 é um único produto. Então, logo eu tenho uma reação de síntese ou adição. Resposta correta, letra D de Deus. Né? Estamos precisando de Deus nesse momento, que o negócio está pegando no mundo todo. Certo? Então, galera, terminamos aqui a nossa live. Vou disponibilizar nos comentários deste vídeo o material, o link do material para vocês baixarem. Foi um material feito na época da nossa graduação, por mim e os outros professores do canal. E a gente vai deixar esse material. Gilson, tem como colocar o link do nosso canal aqui na página? Tem como colocar aí? Só para o pessoal que está assistindo a live poder ir lá se inscrever no canal, deixar o sininho, enfim. Certo? Eu posso deixar no comentário também, se vocês quiserem. Se você... Deixar no comentário? Beleza, vou mandar. Coloca aí, OPQ Química. No YouTube. YouTube, né? Bom, então eu espero que tenha sido proveitoso. Eu sei que é um pouco difícil. A gente está num momento muito complicado em que essa questão da pandemia está delimitando o contato social. Enfim, eu particularmente não sabia de casa há muito tempo. Por exemplo, o Gilson é meu amigo, né? A gente sempre se encontra aqui em Mosqueiro e fazia uns 500 anos que eu não via ele, né? Mesmo estando em Mosqueiro há quase um mês de quarentena. Então, galera, só para finalizar aqui, o link, ele vai postar o link agora do nosso canal, tá bom? Vou deixar o link da apostila, que é o nosso material completo, com esse assunto todo detalhado, lista de exercício, contextualização, problemática, tá bom? E eu queria agradecer de coração a todos os meus alunos que estão assistindo lá do Marajó, a todos os meus alunos de Mosqueiro que assistiram aqui do canal, quer dizer, aqui na rádio. Eu queria mandar um abraço também pro pessoal do Cursinho Popular, que é uma galera show de bola que atua aqui em Mosqueiro há mais de 3 anos. Quer dizer, há 3 anos, né? Eu já fui professor do Cursinho Popular com muito orgulho. Infelizmente não faço mais parte da equipe por questões de logística, mas deixo aí meu abraço pro professor Leísso, que é meu amigo e está de parabéns na questão do vestibulando. Certo? E, sem sombra de dúvida, eu queria deixar um abraço para a nossa rádio, Bucólica Music, nossa web rádio, que foi pioneira aqui em Mosqueiro nesse tipo de conteúdo audiovisual, né, que não tinha em Mosqueiro. Eu queria deixar um abraço também para o meu amigo Gilson Gregório, que eu já conheço ele, infelizmente, há uns 10 anos, e é o nosso operador aqui, tá bom? O meu abraço, muito obrigado. Estarei à disposição sempre que vocês precisarem. Lembrando que vem aí mais informações no site da bucolicamusic.blogspot.com e vamos continuar aqui com a programação normal, lembrando que vem aí João 2020, aguarde.
Acabou? O link do É, o material. Você está ouvindo o Web Rádio Bucólica Music. Web Rádio